Janeiro é um mês tradicional de férias, de viagem, de deixar a rotina para trás e conhecer lugares novos. Mas janeiro de 2021 chega repetindo o ano que acabou de terminar e que prendeu muita gente em casa, por causa da palavra talvez mais falada de 2020, a pandemia. Pois bem, enquanto você se cuida em casa, o Câmera Record te leva para viajar. E este podcast, claro, também bota o pé na estrada e traz uma prévia e os bastidores da última expedição da nossa equipe pela Amazônia. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu conto com a ilustre participação do repórter André Tal. O André vai contar ao longo deste podcast um pouco dos perrengues que ele enfrentou na viagem, mas antes eu trago aqui um dos personagens curiosos que o André encontrou pelo caminho. O nome dele é Klinger, tem 69 anos, é piloto de avião desde a adolescência, são mais de 50 anos sobrevoando a Amazônia, boa parte deles levando pessoas e mercadorias para os 2.000 garimpos que ficam no meio da floresta, perto de Itaituba, no Pará, e fazendo pousos e decolagens em pistas até 10 vezes menores do que as de um aeroporto convencional. Por isso, o Klinger faz parte de uma categoria de profissionais conhecida na região como os kamikazes da selva, os pilotos suicidas. Na carreira do Klinger, são 11 acidentes de avião. Não à toa ele é conhecido até hoje como um sobrevivente do garimpo. Era tanta aeronave que caía ou batia quando ele pousava nas pistas abertas no mato, ele até guardou de recordação, olha só, o manche de um desses aviões. Como é que é? Caía, o senhor tirava e levava para casa? Não, daqui foi sem querer, aconteceu, né? Eu peguei esse manche e guardei, trouxe tantos aviões quebrados, né? Eu tenho 11 acidentes, mas porque tem aquele detalhe, eu fui o cara que mais voou no planeta, fui eu. Mas depois de um acidente, o senhor parava ou... Não, você nem parava, às vezes você tinha que pegar o outro avião e voar. Pois é, mas nem só de risco vive o nosso kamikaze da selva. O Klinger tem uma verdadeira relíquia nas mãos, que ele conseguiu ao conhecer um dos maiores nomes da música nacional. Há mais de 30 anos, o Klinger levou em seu avião ninguém menos que o cantor Raul Seixas, que fez shows naquela região do Pará. E ele guarda até hoje uma peça esquecida pelo ídolo depois de uma das viagens. Era essa jaqueta que o Raul Seixas vestia quando voou para o garimpo no avião do Klinger. Antes de ir embora, Raul Seixas esqueceu a jaqueta no carro do piloto. Ficou de presente, de lembrança da época mais feliz da vida do Klinger. Representa muito para o senhor isso aqui? É, claro. Sem dúvida. Ganhei sem querer, né? Sem querer. Ele esqueceu no carro. Esqueceu. Aí ficou comigo. Nem pensou em devolver também, né? Fazer o quê, né? Eu tive sorte, né? Se o Klinger viveu suas aventuras nos céus da Amazônia, nossa equipe enfrentou todo tipo de perrengue nas estradas precárias daquela região. Quem conta, ou praticamente desabafa pra gente, é o repórter André Tal. A Transamazônica dá para, como estrada em si, né, de meio de locomoção, eu a resumiria como nessa época, que é a época do verão amazônico, quando não chove, como poeirão. Porque é uma nuvem constante de poeira que a gente se depara enquanto está cruzando a Transamazônica. E aí passam caminhões em alta velocidade e você fica aí durante 15, 20 segundos sem qualquer visibilidade. Você fica no meio de uma poeira rezando para que um carro não venha no sentido contrário e se choque de frente com a gente. E à noite o principal risco é você ter algum tipo de situação de acidente e não tem, obviamente, sinal de celular em qualquer trecho dela que não seja muito, muito próximo a uma cidade. Então, aí você fica numa situação que não tem como pedir ajuda a ninguém.
Bom, dizem por aí que é só falar em perrengue que um aparece, né? E não é que aconteceu exatamente o que o André temia que acontecesse? Pois é, se o risco à noite era de ter uma situação de acidente em que não teria sinal de celular para pedir ajuda, foi justamente o que a nossa equipe teve que enfrentar. Vamos ouvir novamente o André Tal. A gente começou a trabalhar bem cedo, a gente foi para o garimpo e os garimpos ficam em lugares muito isolados, né? A gente estava rodando na Transgarimpeira. E aí na volta a gente passou, viu um caminhão com toras de madeira e a gente gravou do carro assim, a gente um pouco com medo porque pode ser perigoso, né? Eles estão fazendo uma atividade ilegal, um crime. E aí estourou o pneu. Aí se a gente parasse na estrada, a gente ficou com medo de que eles pudessem parar o caminhão e tirar satisfação com a gente. Então entrou numa vicinalzinha totalmente escura, por sorte a gente tinha toda a iluminação do equipamento. E aí aquela dificuldade na poeira, na escuridão, com um monte de mosquito assim, para trocar o pneu e seguir viagem, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois teve que comprar um pneu novo e esse era um desafio também, comprar um pneu no meio da noite na região da Transamazônica. Esse é o glamour do jornalismo, meus amigos. Bom, durante o mês que o André e os nossos colegas passaram na Amazônia, eles conheceram muitas histórias de vida, mas também, infelizmente, de morte. Como a do fazendeiro Silvério Fernandes, um homem atormentado pelo assassinato do irmão dele, Luciano, que, segundo as investigações, foi executado por madeireiros clandestinos que ocupavam uma fazenda da família. Rapaz, talvez foi o momento mais doloroso que eu senti na minha vida. Meu irmão era um cara muito amigo meu, irmão. Ele é 1 ano e meio mais novo que eu e nós tínhamos um contato muito próximo. E nós estávamos em casa, eu deitei mais cedo e 9h30 comecei a pegar no sono e por volta de 10:10 eu acordei com gritos dele. Ele estava na varanda, ele veio para a cozinha. Ele começou a gritar, eu levantei desesperado, ele estava baleado, com um tiro no pescoço e outro atravessando aqui o tórax, né? Já não passei a dormir mais bem, não consigo, minhas noites de sono se restringiram a 3, 4 horas, né? E eu sinto um vazio, sinto muita falta dele. Só que, além de vítima de um crime, o Silvério é também investigado por ser o causador de muita violência. Ele foi acusado há 2 anos de ameaçar matar um ativista que defendia a Amazônia e também é suspeito de liderar um consórcio da morte entre os fazendeiros da região. E essa mudança de vítima para acusado fica muito clara, inclusive, no tom da fala do fazendeiro, que nós vamos ouvir agora. Eu quero ver quem prove que eu andei armado. Eu quero ver quem prove que eu mexo com milícia. Eu quero ver aquele que prova, que fala que um dia eu vi envolvido com milícia, que me viu armado, que viu falar que eu matei esse ou aquele, eu mandei matar. Eu desafio. O senhor já matou alguém? Não. O senhor já mandou matar alguém? Não. O senhor já intimidou alguém com violência? Não. E quando falam tudo isso daí, quanto te afeta emocionalmente? Rapaz, nem me afeta porque eu tenho a minha consciência tranquila. São histórias que mexem com a nossa imaginação, deixam a gente curioso só de ouvir trechos curtos, como esses que a gente acabou de escutar, e quem vive de buscar esses casos e apresentá-los para o nosso público, como é o caso do André Tal, faz isso com uma vontade e uma satisfação muito grandes. A aventura é comigo mesmo, né? Nesses 20 anos de carreira já colecionei algumas. Costumo dizer que o maior pagamento que o jornalismo me deu é essa oportunidade de viajar, de percorrer o Brasil e o mundo.
todos esses personagens da Amazônia você vai conhecer com riqueza de detalhes no Câmera Record desta semana, que vai ao ar logo após o Domingo Espetacular. E você já sabe, se quiser assistir a reportagem depois da data de exibição, é só acessar o playplus.com. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Égia, e eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Tchau!